O Barcelona não passa por uma boa fase nos últimos tempos, né? Mas sua camisa 10 tem uma das maiores histórias de toda a Europa. Então nesse vídeo vamos entender por que é uma das camisas 10 mais pesadas do futebol. A camisa do Barça por si só já é muito pesada, mas o fardo de quem veste o número 10 é ainda maior, e toda essa história tem alguns grandes motivos por trás, como a qualidade dos jogadores que já vestiram ele, a tradição, os feitos lendários e o que já conquistaram com esse número, e os dois jogadores que levaram esse peso para outro nível. Antes de se aprofundar, é bom lembrar que é só do futebol europeu que estamos falando, porque a 10 mais pesada do mundo certamente é nada mais nada menos que a 10 amarelinha da seleção brasileira, onde justamente começou todo esse peso e a história da camisa 10. Ultimamente no futebol profissional essa mística tem perdido a força com as diferentes formações e evoluções do esporte, mas desde que o Pelé venceu a Copa do Mundo com apenas 17 anos, fazendo o que poucos conseguiram fazer na história do futebol, esse número passou a ser visto com outros olhos. Hoje em dia, quem veste a camisa 10 do Barcelona é Ansu Fati, uma das maiores promessas do clube. Apesar de ter um grande potencial, ele tem perdido um pouco da sua popularidade entre a torcida. Mas desde quando Ansu Fati nem sonhava em nascer, a camiseta já tinha alguns ídolos. E por melhores que eles tenham sido, ainda não são os jogadores que dão um peso diferente para essa camisa. Os primeiros ídolos da 10 do Barça foram jogadores como Luis Suárez, Kubala e Evaristo, entre as décadas de 50 e 60. Luis Suárez, e não é o do trio MSN, jogou 176 partidas pelo Barça e fez 80 gols e conquistou alguns títulos nacionais. Um de seus maiores feitos além dos títulos foi de ter trago a primeira bola de ouro do Barça. O húngaro Kubala fez mais de 100 gols e conquistou ainda mais títulos. E o brasileiro Evaristo também ultrapassou a marca dos 100 gols pelo Barça em 5 anos de clube. Mas para começar a história mais recente, um dos grandes jogadores da história que vestiram essa camiseta foi Romário. Para começar, Romário gostava mesmo era de usar a 11, mas melhor que eu para falar sobre isso, veja ele falando. Uma coisa interessante que eu tenho com o Cruyff é que eu sempre gostei da 11. Quando eu cheguei no Barcelona, ele me deu a 10. E eu falei, mister, pô, uma honra poder botar a 10. Maradona já colocou a 10. Vários, grandes nomes do futebol mundial colocou a 10. Mas, eu prefiro a 11. Ele, não. Falei, caralho, meu irmão, eu tô dando a 10, todo mundo quer a 10. Não, mas por que não? Ele falou, porque no meu time, o melhor sempre vai jogar com a 10. Porra, meu irmão, o cara manda uma dessa pra mim, pra tu vai falar o quê? Vou ficar com a 10 pra sempre. Romário pelo Barça jogou mais ou menos um ano e meio, venceu uma La Liga e levou o time para uma final de Liga dos Campeões, além do reconhecimento de outros jogadores como Michael Laudrup, que jogou com ele nos tempos de Barça. Romário fazia coisas que ninguém entendia, era pura classe. Na mesma época de Romário, a lenda da Bulgária, ídolo do clube Stoichkov, que fez história pelo Barcelona, chegou até a vencer a bola de ouro também. Além dos inúmeros títulos e bons números, também vestiu a camisa 10, só que por bem menos tempo. Antes da sequência lendária de jogadores que ainda vamos ver, a camisa passou por outros grandes jogadores como Roger Garcia, Giovanni, Raj, Litmanen e Pep Guardiola, que preferiu usar a camisa 4. Mas antes de tudo isso, como Romário já citou, um dos maiores nomes que vestiram a camisa 10 do Barça foi Maradona. E apesar do pouquíssimo tempo que o craque argentino passou pelo Barcelona, ele chegou como a maior transferência do futebol na época e dava show em campo. Além de que Maradona começou com um dos feitos lendários, o de ser aplaudido de pé pela torcida do Santos, um golaço deixando a lateral do Real Madrid no chão. E como de costume, ele impressionava por onde passava. E certa vez um colega de clube relembrou sobre o camisa 10. Já passamos por lendas como Stoichkov, Maradona e Romário, e ainda estamos só na metade. Agora vamos começar a sequência mais moderna, e que talvez é a melhor sequência de camisas 10 que um clube já teve. Se você lembra outra, deixa aí nos comentários. Começando por Rivaldo, que chegava no auge de seus 25 anos para fazer história pelo Barcelona, o clube onde ele marcou mais gols na carreira, além de várias pinturas que eram comuns para ele naquela época. Graças a Ronaldo e Romário, o Barcelona estava voltando às raízes de ter jogadores brasileiros na equipe, e Rivaldo liderou esse time, sendo um dos melhores jogadores do mundo e levando a bola de ouro em 99. Apesar do Rivaldo não ser um dos que mais conquistou títulos no Barça, ainda assim ele tem uma passagem marcante, por ter sido o craque do time numa época que não era tão boa. O negócio tava tão feio que o Barça não ganhava no Santiago Bernabéu fazia uns anos, e o Real Madrid tava ganhando Champions como sempre. Mas o que marcou o Rivaldo, além das 4 linhas, foi um personagem meio estressadinho dessa história, que já vai voltar a aparecer, o técnico Louis van Gaal. Nessa época eram indiretas pros dois lados, brigas no vestiário por motivos
motivos meio duvidosos, como um atraso de 20 segundos que o próprio Rivaldo já contou em entrevista à ESPN. Van Gaal tinha dito que faria Rivaldo o melhor do mundo, e fez, mas começou a ser mais pulso firme e achava que o camisa 10 era muito individualista para a equipe. No fim das contas, o Barcelona ficou do lado de Rivaldo e Van Gaal saiu do clube. Em seguida, quem vestiu a camisa 10 foi o argentino Juan Román Riquelme, mas por muito pouco tempo também. A passagem foi conturbada e marcada por alguns problemas de vestiário, apesar do bom futebol apresentado. Van Gaal era o técnico na época e não tinha pedido por Riquelme, por isso não mediu esforços para aproveitar o argentino, e a falta do controle do vestiário começou a piorar. No fim das contas, o Barcelona trocou de técnico e a história não mudou muito. Apesar do novo treinador ter tido esperança em Riquelme e declarado ver o argentino como um símbolo da reconstrução do Barça, algumas atitudes de Riquelme não agradavam aos capitães do time na época, e ele foi pouco utilizado e acabou sendo liberado para o Villarreal, onde ele fez muita história. E Stoichkov anos depois deu a declaração de que Riquelme não jogou melhor pelo Barça porque Van Gaal era um imbecil. Palavras dele, hein? Finalmente chegamos nos dois jogadores que deram um peso a mais para essa camisa, que eu tinha citado antes: Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi. Todo mundo sabe que não faltou nada pro bruxo conquistar com o Barça, e foi onde ele viveu seu auge máximo como jogador. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse auge, que foi um dos maiores da história. Ronaldinho quase que reconstruiu o Barça sozinho. Ele deu autoestima pra torcida, juntou a magia que eles tinham com Maradona e Riquelme com a decisão de Romário e Rivaldo e construiu a sua história pelo Barcelona. Quando o time mais precisou dele, pra sempre vai ser um ídolo máximo da equipe, e os momentos lendários não faltavam pra ele. O principal exemplo disso até hoje é que, como Maradona, Ronaldinho foi capaz de ser aplaudido de pé pelo Santiago Bernabéu. Iniesta também repetiu esse feito, mas com a camisa 8. Ronaldinho Gaúcho teve números e muitos títulos, mas uma das coisas mais importantes foi que ele passou toda essa importância e o protagonismo pro Messi. E Lionel Messi fez ainda mais pelo Barcelona: 778 partidas pelo Barça, 672 gols, 268 assistências, 3 Liga dos Campeões como titular, inúmeras La Ligas e muito mais. Mesmo não tendo conseguido ser aplaudido pelo rival, ele ainda conseguiu ser o principal artilheiro do El Clássico em todos os seus 20 anos com a camiseta do Barcelona. E pois é, quem vestir essa camisa daqui pra frente vai ter dor na coluna pra aguentar as comparações com todos os gênios que já vestiram esse número. E aproveitando, se você quiser entender o porquê o Messi odeia os clubes ingleses, clica nesse vídeo e assiste. Bom, é isso, rapaziada. Tchau!